Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Mais ou menos? Firmes na rocha? Me ajuda. Glória a Deus. Quero convidar você a tomar sua Bíblia. Você que trouxe. Se você quiser usar o seu aplicativo do celular, fique na liberdade do Espírito. E se você quer acompanhar pela TV, também tem total liberdade. Vamos abrir lá em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 e 5. Saudade de você. Não te vi ontem, para onde você andou? Glória a Deus pelas nossas vidas, pela missão Monte Sião. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a você que está em casa, nessa noite de segunda-feira, na missão Monte Sião, nesse tempo de palavra especial do Senhor. Amém? Deixa aí marcadinho aí Isaías 53, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor traz revelação para nós. Nós temos vivido dias singulares, né? Diferentes. E hoje conversava com um rapaz, músico, convidava ele para estar conosco. Ele falava que ele não tem coragem de voltar a uma igreja. As pessoas estão tão envolvidas com o mundo, elas sentem vergonha, se sentem acusadas, se sentem envergonhadas, não sabem como retomar o seu convívio com a igreja, com o corpo de Cristo, como restabelecer a sua comunhão com Deus. Um tempo tão triste, difícil, que muitos se afastaram. E é duro você ver músicos. A coisa que mais me empolga na igreja é a música. Sei lá o Rodolfo, mas eu falo por mim. A coisa que mais empolgante, né? Como a música atrai, e as pessoas estão se afastando cada vez mais. Por outro lado, tive o privilégio de realizar a cerimônia de casamento sábado. Para quem não sabe. E como é bom ver o mover de Deus. Você num ambiente que você não conhece, com pessoas que poucos te conhecem, poucos mesmo, bem poucos. Mas você vir com uma palavra, num momento de uma cerimônia de casamento, como aquilo foi impactante para aquelas pessoas que estavam lá. Eu estava tão concentrado, com medo, preocupado em cumprir o meu papel como ministro do Evangelho, naquele momento tão especial daquele casal, que em determinado momento, quando eu olhei para frente, quando vi as pessoas com lágrimas nos olhos, chorando, quebrantados pelo mover de Deus, eu falei: Senhor, como é bom pertencer a Ti, como é bom cumprir com um chamado, com um propósito, como é bom estar debaixo da vontade do Senhor. E como o Senhor faz as coisas diferentes num casamento. A gente vive tão no automático, né? Vou no culto, mas um casamento, uma oportunidade especial para Deus agir. E Ele agiu. E Ele vai continuar agindo. Não só por minha causa, mas porque Deus é fiel, a Sua palavra é fiel, ela é verdadeira e ela tem poder. Seja dentro de um presídio, seja num casamento, seja dentro da igreja, seja em cima de um banquinho na praça. A palavra do Senhor tem todo o poder para transformar aquele que ouve a Sua palavra. E Deus tem agido assim. Pena que muitos têm endurecido o seu coração. Eu quero falar um pouco sobre esse Cristo maravilhoso. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Aqui o profeta Isaías fala sobre Jesus, o Messias. Sobre todas essas circunstâncias havia um propósito. Era a minha vida e a sua. Nós estarmos nele, curados, transformados. Cada ferida, cada machucado, cada prego na cruz, era por mim e por você. Havia um porquê, havia uma revelação, um entendimento ao profeta Isaías. E a mesma revelação lá em Lucas 4, se você puder avançar para o Novo Testamento, o livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 17. Você abre. Lucas 4,17 diz: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.
abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Imagina você, Jesus vai num culto, chega na sinagoga no sábado, 7º dia da semana, começa a leitura da palavra, chega o momento dele receber o pergaminho e ter a oportunidade de ler uma palavra. E ele começa a ler a palavra profetizada por Isaías a respeito dele mesmo. Ele dizendo aos judeus: o Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina Cristo falando, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? O próprio Cristo manifestado em carne, lendo a sua própria profecia, manifestada em Isaías, anos depois, dentro de uma sinagoga, se revelando aos homens. Ou aquilo foi bênção, ou aquilo foi perseguição. Mas Cristo estava ali. A profecia se cumpriu. O próprio Messias manifestado estava naquele lugar. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1 e 2, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Diferente dos animais, Deus soprou sobre nós o seu fôlego de vida, o seu espírito, o roar de Deus. Por isso Adão e Eva, todo o final do dia, podia contemplar a face do Senhor, podia ter comunhão com Deus, podia olhar para Ele, para seus olhos e não ser destruídos, porque havia uma aliança, o Espírito de Deus estava sobre a vida deles. A criação do Senhor era completa, perfeita. Mas aí entra o pecado. E o pecado mata esta união, esse projeto. Esse DNA de Deus é tirado. Esse Espírito de Deus é removido. E o homem começa a viver no pecado. Até que em Cristo Jesus vem uma restauração completa. Deus traz Cristo para nós. E em Cristo nós recebemos uma nova vida, um novo coração. Em João 3,16, Deus manifesta o seu amor por mim e por você. Em João 3, quando Ele conversa com Nicodemos, Jesus fala: você precisa nascer de novo, não da carne, não voltar para o ventre da sua mãe, mas precisa nascer do Espírito. Deus quer restaurar o teu espírito. Deus quer ligar novamente a você a unção, o poder que há nele, para a sua glória, para a sua vida. E Cristo veio para que isso aconteça. Não para que eu e você nasçamos de novo na carne, mas que nós possamos nascer de novo no Espírito. Porque quando nós nascemos de novo, começa algo sobrenatural em mim e em você. O poder de Deus começa a agir. A comunhão começa a ser estabelecida. Você começa a avançar como filho de Deus. O DNA de Deus começa a fazer parte de você. A glória do Senhor começa a fazer parte de você. O reino de Deus começa a fazer parte de você. E você começa a viver uma dimensão do Espírito. Você deixa de ser pecador para ser um homem salvo. Você deixa de ser um homem vazio para ser cheio do Espírito. Você abandona um estilo de vida para viver uma vida sobrenatural. Você começa a crer em coisas que você não cria. Você não vai mais pela influência dos outros, mas você vai pela influência do Espírito Santo. Você não vai pelo achismo humano, mas você vai por aquilo que Deus instrui no teu coração. Você começa a viver uma plenitude. Você começa a subir. Você começa a imaginar o céu, a viver no céu, nas regiões celestiais. Como eu posso ser um príncipe de Deus, um herdeiro de Deus aqui na terra? Como eu vou exercitar essa vida? Através da fé, do conhecimento, da experiência com Deus. E a gente deixa de ser vazio, porque as pessoas estão vazias. As igrejas estavam cheias de pessoas vazias, convencidas que eram alguém nascido de novo, que eram convertido, que eram líder de célula e tantas outras coisas, e viviam num ambiente, num clube social, onde elas se sentiam bem, seus filhos se sentiam bem, mas não tinham nada de Deus. Entre a decepção, entre o pecado, entre o fracasso humano, você para de olhar para as pessoas porque você acha que Deus é como aquela pessoa. Porque você sempre teve Deus como abstrato no teu coração,
como algo irreal. Aí você vê um homem praticando algo, você confia no que ele pratica, na sua maldade, na sua desilusão, na sua decepção, na sua amargura, no seu rancor, achando que Deus é igual àquele homem. E Deus não é igual. Glória a Deus. Deus não é igual a nenhum homem. Deus é Deus. Aleluia. Deus é Deus. E Ele veio para fazer algo sobrenatural em mim e em você. Maior do que em qualquer decepção humana. Ele vem para te mostrar que você pode ser muito mais que aquilo que você pensa e imagina. Mas para isso nós temos que começar a viver a nossa vida cristã. Hoje é um culto de renovo e libertação. Nós temos que renovar. Como Paulo disse, ter a nossa mente renovada. Pensar coisas que nós não pensamos. Ser libertos de uma vida que nós não queremos mais. Que muitas vezes nos aprisiona. Que nos faz ficar preso como uma âncora no pé. Você tenta sair e não sai. Porque aqueles princípios, aqueles valores, aquilo está te prendendo. Aquelas amarguras, as tristezas. Deus quer fazer algo novo. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 7. 1 Timóteo, Novo Testamento, um pouquinho para frente, nós estávamos de Lucas ali. Capítulo 2, versículos 5, 6 e 7 diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Amém? Amém. Há um só mediador. E é Cristo. Cristo era Deus. Cristo era Espírito. Ele veio tomar forma de carne para viver como homem, mas não na carne, em espírito, e mostrar que todas as coisas são possíveis nele. Ele veio como homem, venceu a tentação. Ele veio como homem, se batizou para a salvação. Ele veio como homem, curou os enfermos. Ele veio como homem, respeitou a lei. Ele veio como homem, trouxe ensinamento. Ele veio como homem, demonstrou amor. Para que eu e você tenhamos um modelo. E saibamos que nós podemos viver como Cristo viveu. Porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a vida de Cristo. Há uma capacitação celestial na sua vida e na minha vida. E nós temos que começar a exercitar isso, meu irmão. Esse poder, não só aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Nós temos que começar a viver experiências novas. Nós temos que começar a viver algo novo. Um avivamento genuíno no meu coração e no seu coração e na igreja do Senhor. Vivemos dias de perturbação, de aflição, mas há algo sobrenatural disponível para nós. Há algo que ainda não foi experimentado por ninguém, que está à nossa disposição. Mas nós vivemos num círculo vicioso e sempre com os nossos olhos colocados naqueles a quem a gente admira: nosso pai, nossa mãe, um irmão mais velho, um patrão, um chefe, um amigo bem-sucedido. É mais fácil olhar para algo real. E se aquelas pessoas fracassam ou elas nos decepcionam, a gente se frustra e começa a achar que a nossa relação com Deus é igual, que vai chegar um momento que eu vou me frustrar com Deus, que Deus vai me decepcionar também. Porque Deus, se meu amigo me decepciona, Deus vai me decepcionar. Porque a nossa relação se torna muito abstrata com Deus. A gente acha que Deus não existe, ou existe só naqueles momentos de luta ou de grande manifestação do seu poder na igreja. E na segunda-feira eu volto para casa e começo a viver de novo aquele círculo vicioso. Mas Deus quer reavivar a tua igreja, quer avivar seu coração, quer abrir a sua mente, o nosso entendimento, para que eu e você possamos viver na plenitude da sua graça, no nome de Jesus. Amém? Abre em Mateus 4, 23 e 24. Nós vamos ler agora um monte de versículos aí de Jesus. Cristo veio, eu separei 3 pontos importantes: para perdoar os pecados, para sarar os enfermos e libertar os cativos. 3 pontos básicos que Ele vem agir na nossa vida. Ele vem agir no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém? Nosso corpo nos livrando do pecado,
nossa alma das nossas frustrações, das nossas amarguras, tristezas que sentimos pelas pessoas, e no Espírito aquilo que Deus pode fazer, curar teu espírito, libertar também de possessão demoníacas, benzimento, macumba, feitiçaria, tudo aquilo que foi feito, maldições hereditárias. Às vezes você nunca procurou algo assim, mas alguém da família buscava. E Deus vem para agir nessas áreas. Ele vem para agir no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ele vem para fazer algo completo, fazer de você um homem, uma mulher tomado no seu poder, vivendo o sobrenatural dia após dia. Amém? Mateus 4, 23 e 24. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Glória a Deus. Cristo fez. Você está preparado para que endemoniados, loucos, paralíticos sejam trazidos até você? Estamos preparados? Vai ficar pesado, né? Mas Deus te chamou para isso. Não tenha medo. Se esse for o seu chamado, meu irmão, não importa. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você, a hora que você menos, coloca à disposição de Deus. Comece a orar, eu quero, estou aqui à sua disposição. Se é para fazer, me usa para fazer. Você vai ver que a hora que você menos esperar, você está fazendo. Amém. Surgiu lá a circunstância, a hora que você vê, você está impondo as mãos, mandando sair e declarando, e Deus agindo. Porque Deus quer fazer comigo e com você. Não é uma utopia, é um estilo de vida. É um estilo de vida completamente em Deus. 1 Pedro 2, 24, um pouquinho para frente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém. Já foi em Cristo. O que nós temos que fazer agora? Agir, profetizar, declarar, porque todo o sofrimento Ele levou na cruz, toda a enfermidade Ele levou na cruz, para que se manifestasse a cura. Como que as pessoas vão saber que Cristo fez isso? Através de mim e de você. Como que o doente vai ser curado? Cristo vai vir de novo e morrer na cruz? Não, sou eu e você. O instrumento de Deus somos nós. Nós precisamos agir, crer e agir. Ah, mas eu fiz e não aconteceu. Creia, descansa no Senhor que Ele vai fazer. Não se preocupe. Amém? Amém. Lucas 13, versículo 10 e 13. 10, 11, 12 e 13. Vou voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. 18 anos diz que havia um espírito. A palavra diz que havia uma enfermidade, havia um espírito. Primeiro precisava sair aquele espírito, para que depois fosse restaurada a sua saúde. E Deus quer usar você nesse caminho também. Você vai ter que ter discernimento para remover toda a casta, toda a obra do inferno e profetizar a bênção na vida da pessoa. Toda a restauração completa, em nome de Jesus. Vamos voltar aí para Mateus 9, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2. Mateus 9, 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Seus pecados estão perdoados. Toda amargura, tristeza que você tem no coração, se alguém te ofendeu, está perdoado. Você está limpo pelo meu sangue, te purifico, te perdoo.
Mas as pessoas estavam de olho querendo o quê? O que aconteceu com aquele paralítico? Os amigos pegaram ele e levaram até Jesus. Qual era a expectativa dos amigos? A cura. Levaram o amigo lá para quê? Para ser curado. Aí Jesus olha e fala: Deus te abençoe, seus pecados estão perdoados. Dá um nó na cabeça de qualquer um. Imagina eu, Ramide, o Dênio, o Totói, vamos lá, catamos o paralítico, deitamos na cama, nós vamos levar até Jesus. Que hoje ele vai ser curado, cheio de fé, nós quatro. Louco para ver um milagre acontecer. Chega lá, Jesus olha para nós e fala: Deus abençoe, volte para casa, seus pecados são perdoados. Imagina, vamos olhar para Jesus e falar: Jesus, e aí? E aí? Nós tínhamos outra expectativa no coração. Mas Cristo conhece o nosso coração. E Ele conhecia o coração daqueles homens. No versículo 6, por um pouquinho aí, Ele diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Vá para a sua casa, vai dar um testemunho para a sua família, vai para os seus ver o que aconteceu. Vocês pensam que eu estou aqui só para curar enfermo? Eu estou aqui para dizer que perdoados são os pecados. Eu vim para trazer algo mais profundo. Curar o enfermo é fichinha. Eu quero ver ele chegar no céu restaurado. A mensagem de Cristo é essa. Ver a pessoa curada, todos nós queremos, até Jesus. Mas mais do que curado, Ele quer ver ele ser salvo, limpo de todo pecado, purificado diante do Senhor, vivendo uma vida de santidade, hoje e para a eternidade. Esse é o grande ensinamento. Nós temos que estar atentos. Como nós vamos ensinar as pessoas a buscar este reino, essa verdade, esta unção, essa graça, esse poder? Amém? Vamos aqui para Mateus, volta um pouquinho aí, um livro 8, versículo 28 até o 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritavam: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao seu encontro, ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Jesus chega a um lugar. Há uns endemoniados que ficam no sepulcro, no cemitério. De longe, quando eles veem Jesus, eles perguntam por que Jesus está ali. Como se houvesse um tempo, né? Chegou antes do tempo. Cristo chega na hora certa. Amém. E Ele liberta aqueles homens. E tudo aquilo é lançado. E o curioso é que os homens vão para a cidade. O primeiro ponto que eles contam é o que aconteceu com os porcos, né? Você em direção ao mar morreu. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu com o demoniado. Contaram tudo que aconteceu com os porcos, inclusive o que aconteceu com o endemoniado. O endemoniado era circunstancial para as pessoas. Se eles estavam vivendo no cemitério endemoniados, era circunstancial. O problema foi perder a manada de porcos. Foi a primeira notícia que eles levaram para a cidade. Cristo veio lá, chegou de barco, e o que aconteceu? Acabou com a porcada. E sabe o que mais? Libertou os gadarenos. Que ponto nós chegamos para esses dias de hoje? As pessoas estão se preocupando com o seu pet, com a árvore, com a natureza. Não que não devemos se preocupar, mas não estão olhando para o homem, para o ser humano, para a sua essência, para a sua necessidade. Outro dia um moço mandava uma mensagem: pastor, eu quero morrer. Eu falei assim: Jesus, sabe aquela hora que você está... Eu estava respondendo um arquiteto no WhatsApp, estava numa ligação com o outro, na loja tinha um cliente, e meu WhatsApp só pensando: pastor, eu quero morrer, pastor, com vergonha, pastor, não sei. Eu falei: gente, agora. E eu, meu irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? Por quê?
Não, mas eu passei por uma situação muito vergonhosa. Falei, mas a vergonha passou. Você está vivo. A vergonha foi ontem. Hoje o que Deus quer fazer para você é uma restauração muito maior do que a vergonha. Por que tirar a sua vida? A sua vida é o que você tem de mais importante, é a sua vida. A situação de vergonha daqui a um mês, um ano, ninguém lembra mais. Porque Deus perdoa, purifica, limpa, cai no esquecimento. Não há acusação mais. Aquilo vai perdendo a importância. O diabo vai trazendo a memória, usa alguém para falar, lembra aquele dia, mas aquilo vai cair no esquecimento, por quê? Porque aquilo não tem valor mais. Porque aquilo que você está vivendo diante de Deus é muito mais importante. A sua vergonha você esquece, foi apagada em Cristo. Você começa a viver uma vida nova, restaurada, transformada. E eu falava isso para aquele jovem, aquele homem, falava, vamos junto na igreja, quero orar por você, quero te dar um abraço. E era um momento, Deus dá graça para a gente, chega a passar por isso. E eles respondem, diz que só a mulher que é multitarefas, né? Eu me senti ali multitarefa também. Respondendo arquitetos, mandando telefone, aconselhando o irmão, mas o Espírito de Deus vai agindo. Nós temos que nos importar com as pessoas. E aqui as pessoas primeiro se preocuparam com aquilo que eles perderam, e não o que eles ganharam. 2 irmãos libertos, 2 pessoas que viviam no cemitério, foram salvos, foram limpos, purificados, santificados, restaurados à sociedade. Mas muitas vezes não é o mais importante. O mais importante é a porcada. Nós temos que estar atentos, meus irmãos, às pessoas que estão passando ao nosso redor, o que elas estão precisando, qual que é a real necessidade nos dias de hoje. Não podemos deixar passar despercebido. O Cristo que habita em mim, em você, precisa estar conectado com o céu e entendermos o momento que a pessoa está vivendo e sermos luz na vida dela. Sermos poder de Deus na vida dela. E uma palavra de que transformadora, usada pelos seus lábios, usada pela sua mão, um toque. Amém? Amém. Mateus 11, avança um pouquinho. Mateus 11, 5. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Aleluia. Esse é o ministério de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Os mortos em espírito, os mortos em delitos e pecados são ressuscitados. Amém. Aquele camarada que achava que não valia mais nada, que não tinha uma opção de vida, começa a ter algo novo, há uma esperança. Amém. E ele vem trazendo para os pobres de espírito, não os pobres financeiramente, não é classe social, pobre na plenitude do espírito, na pobreza de achar que a vida dele é importante, não está vendo a grandeza do reino de Deus, uma visão pequena. Essa é a pobreza aqui da palavra, não é uma pobreza financeira, social, mas uma pobreza de espírito, uma pequenez, achando que aquele mundinho ali é tudo que ele pode ter, sendo que Deus tem todas as coisas. Ele tem uma plenitude para mim e para você, uma ação sobrenatural. Glória a Deus. Marcos 6, versículos 5 ao 7, um pouquinho para frente, é o próximo livro. Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Aqui um pouquinho falando da grande comissão dos discípulos. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Os discípulos não sabiam, Jesus olhou e ficou admirado. Eles não tinham entendido, assim como nós muitas vezes. Jesus não ficou bravo, ele falou, vocês vão tudo para o inferno, não aguento mais vocês. Não. Ele falou, falta maturidade, conhecimento. Nós vamos juntos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e eu vou fazer o grande ministério que Deus tem para nós, e vocês vão aprender, vocês vão ver com seus próprios olhos, vão vivenciar, e vocês vão sair com o coração cheio de fé, com ousadia, coragem, intrepidez, agindo, de 2 em 2, e assim Deus nos envia, e Deus faz assim conosco, meus irmãos. Às vezes você não vai sozinho, às vezes você vai com alguém junto,
E saiba que Cristo está te ensinando, te moldando, transformando, está ao seu lado. Ele não abandonou você, ó, vai lá e faz. Não, Ele está junto. Ora, fala, Senhor, vem comigo. Me ajuda, me instrui, abre os meus olhos, meus ouvidos, para que eu veja o que o Senhor está vendo, para que eu escute a sua voz, para que eu seja um canal de bênção nesse lugar. No nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios 3,17. Um pouquinho mais para frente. Avance aí na sua Bíblia. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Se o Espírito de Deus está em sua vida, quando você chega num lugar, vai haver liberdade. Amém. Pude ver isso no casamento. Pessoas que eu não conheço, muitos não são cristãs, mas houve uma liberdade natural em Deus. Em Deus. Não tive que chamar a atenção, pedir, impor, insistir, mas o Espírito de Deus veio e foi agindo, 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 agindo. Que bênção! Você não faz força, Deus faz por você. Amém? Amém? Amém. Volta lá para Mateus 10, versículo 1. Repete um pouquinho de Marcos, né? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Toda autoridade nos foi dada, no céu e na terra. Já diz o Pai. Já diz o Senhor. Toda autoridade. Mateus 10, agora vai para o versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também de graça dai. Amém? Amém. Recebeu de graça. Às vezes você nem percebeu. Está na sua vida. Dê às pessoas aquilo que você tem recebido. Aleluia. Entregue. Coloque a favor do reino de Deus. Tiago 5, 14, 15, 16. Deixa eu ver aqui, por isso eu não vou ter que dividir a pregação igual que eu fiz outro dia. Para a gente concluir, acho. Tiago 5, versículo 14, começa dizendo: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. E em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você foi justificado em Cristo Jesus. Não há condenação contra você. Então a sua oração é eficaz. A sua oração é eficaz. O diabo não quer que você entenda isso. Satanás quer que você tenha medo. Ele vai trazendo a memória, mas você estava em pecado. Você vai orar? Tem certeza que você se preparou para isso? Ele vai pôr uma dúvida atrás da sua orelha. Ele vai soprar uma dúvida. Mas você foi justificado no sangue do Cordeiro. É um exercício de fé, meu irmão. O diabo pode vir te acusar, trazer à sua memória tudo aquilo que um dia foi podre na sua vida. Mas se você pôr os pés ali no Jordão, o Jordão vai se abrir. Amém. Se você pôr os pés no Mar Vermelho, ele vai se abrir. Amém. E você vai avançar com a novidade de vida. Amém. Você vai avançar na plenitude do Espírito. Amém. Você vai começar a agir no sobrenatural de Deus. Amém. Você vai ser um canal desse agir. Deus vai começar a usar a sua vida. E Satanás vai começar a cair em esquecimento. Porque ele vai ver que toda palavra de condenação caiu por terra e não vale mais contra você. Não vale, não tem poder. E ele vai começar a agir no nome de Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Fica craque na Bíblia, hein? Capítulo 8, versículos 6 e 7. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Felipe, aqui não é nem Jesus. O que Felipe tem diferente de mim e de você? A ação. Ele agiu.
Lembra um exercício que eu fiz um dia, não sei quem estava aqui no domingo, eu coloquei 3 bombons sonho de valsa. Falei, quem quer tentar pegar esse bombom? Alguém quer tentar vir aqui pegar esse bombom? Não há tentativa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Não existe vou tentar fazer a obra de Deus. Vou tentar orar por você. Vou tentar agir agora. Não existe o tentar. Existe o agir e o não agir. Pegar o bombom ou não pegar o bombom. Você tem que decidir o que você quer. Nós temos que decidir em Deus. Ou eu vou viver na plenitude do Espírito, ou eu não vou. Ou eu vou agora encher de fé, vai dar aquele batimento cardíaco, vai acelerar o coração, uns tremem a mão, uns transpiram frio, vou ou não vou, uns ficam vermelhos igual eu, cor-de-rosa, desesperado. Mas a gente tem que ir fazer. E você vai ver que você vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Começa a fazer, a fazer, a fazer. E você está fazendo naturalmente. E Deus está agindo no naturalmente e no espiritualmente. E fazendo aquilo acontecer. Mas nós temos que fazer. Felipe fez. O William pode fazer. Hamid pode fazer. Camila pode fazer. Vitor Hugo pode fazer. Emanuel pode fazer. A Vitória pode fazer. Todos podemos fazer. Não há impedimento. O impedimento está em mim e em você. Nós não temos que fazer tentativas. Nós temos que fazer escolhas e agirmos. Amém? Amém. Salmo 107, 20. Olha o salmista falando aí. Salmo, lá no meio da Bíblia. Salmo 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Outra versão fala, e ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Deus quer curar a mim e você, quer curar os enfermos, seja do corpo, da alma, do espírito, mas Ele quer também salvar da morte. Ele quer trazer vida, vida em abundância, vida para hoje e para a eternidade. Nós temos que entender, meu irmão, a profundidade desta palavra. Volta um pouquinho no Salmo 30, versículo 2. Poucas páginas aí na sua Bíblia. Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me saraste, me curaste. A Ti clamei. O salmista diz, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Não é assim, a Ti clamei e fiquei esperando o Senhor me sarar. A Ti clamei com expectativa de que o Senhor viesse me curar. O salmista não fica isso no imperativo, mas ele fala daquilo que Deus fez. Clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. Houve uma ação de Deus. Quando ele clamou, Deus agiu. Nós temos que clamar. Você tem clamado? Tem orado lá no seu quarto? Tem orado às quinta-feiras? Tem feito a sua devocional? Tem clamado para algo novo? E se você não clamar, não pedir, não vai acontecer. Deus não lê pensamentos. Ele lê, mas Ele não entende aquilo que você quer expressar enquanto você não verbaliza ou coloca diante de Deus o que de fato você quer. Fica pensando, sonhando, sonhando, sonhando. Você vai continuar sonhando. E você precisa agir. Amém? Salmo 103, versículo 3. Avança mais um pouquinho aí. Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém. Mais uma vez, Deus perdoando e curando. Removendo tudo aquilo que está doente em nós. Tudo aquilo que a gente guarda. A gente cresce, a gente vai aprendendo. A gente é que nem uma esponja. O irmão ofende. Uma amargura com o pai, com o tio. Tem um amigo querendo não perdoar o tio de jeito nenhum. E só ele perde com isso. Quando Jesus nos ensina na ceia lá, quando você lê em Coríntios, se você tem algo com o seu irmão, perdoa. Para que você possa participar da ceia. Deus não fala assim, ó, quando ele vir pedir perdão, você vai lá e toma a ceia. Não, Deus fala para você perdoar. Para que você libere perdão. Para que aquele laço de alma seja quebrado, porque aquilo só está preso em você. Isso é como se alimentar de um veneno todo dia. Você vai se matando dia após dia. A pessoa nem sabe que te ofendeu, está tocando a vida dela, na bênção, e você está ali, remoendo, remoendo,
remoendo, e Deus vem para purificar isso. Vem para tirar isso da sua vida. Também Salmo 147, 3, um pouquinho mais para frente. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Irmão, se você está com o coração quebrantado, destruído, ou se você está diante de Deus com quebrantamento, colocando, Senhor, eu desejo essa mudança, Ele vai curar essa mudança. Ele vai curar esse impedimento. Ele vai purificar a sua vida. Amém? Um pouco mais para frente, Jeremias 17, 14. Acho que nós até lemos esse texto hoje. Tenho a impressão que a pastora Sônia leu esse texto. Jeremias 17, 14 diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Pois Tu és aquele a quem eu louvo. Por que você louva? Você foi curado, você foi salvo, você está liberto. Você pode viver na plenitude de Deus, cheio de amor para dar, cantando, louvando, abençoando. Ah, mas está caindo o mundo, lá pode cair o mundo, estou na plenitude do Espírito Santo, e vai ser uma bênção. Esse cair do mundo aí vai haver uma rebuliço, e Deus vai trabalhar a meu favor. E vou viver nessa plenitude. Volta lá para Salmo 34, versículo 6. Volta lá para o meio da Bíblia. Salmo 34, versículo 6. Terminando já, meu irmão. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu. Amém. E o libertou de todas as suas tribulações. Todas. Você está sendo atribulado? Há algo te afligindo? Há algo perturbando o seu coração? Há algo quebrando a sua conexão com Deus? Clama ao Senhor. Clame ao Senhor. É individual. É você e Deus. Deus quer estabelecer essa conexão espiritual com você. Evangelho de João 8,32. Texto famosíssimo da Bíblia. Vai lá para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os... O que é a verdade? É a palavra. Nós estamos conhecendo hoje um monte de texto. E ela vai trazer libertação para nós. É ela quem liberta, o tipo de homem que eu era, e estabelece qual que é você a partir de agora. Todo impedimento, toda incredulidade, tudo aquilo que a minha mente fala, isso não pode acontecer, você começa a falar, agora pode. Agora eu tenho uma mente de Cristo. Agora eu não posso viver em conformidade com o mundo, porque agora eu vivo em conformidade com o reino dos céus. Se no céu acontece isso, Deus quer que eu viva o hoje, o céu vai acontecer aqui na minha vida. Aleluia. Eu começo a fazer o céu acontecer aqui. A minha casa vira o céu, o meu trabalho vira o céu, a minha escola vira o céu, os meus estudos viram o céu, as minhas amizades viram o céu, os meus relacionamentos viram o céu, as festas que eu vou viram o céu. Por quê? Porque Deus está em mim. Amém. Em todas as áreas, em todas as circunstâncias. E começo a agir, a criar esse ambiente celestial. Eu começo a ser essa presença santa. O céu é a minha vida. E eu começo a viver a plenitude do céu, e as pessoas vão querer viver também. E eu começo a receber também essa plenitude. Aí pula o versículo 36 de João 8. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém. Filho é Jesus Cristo. Se Ele morreu na cruz e cumpriu o seu projeto de vida para a minha vida, eu sou livre. Amém. E se eu sou livre, eu vou começar a viver nessa liberdade. Liberdade para crescer, para conhecer, para explorar, para praticar, para conquistar. Livre para todas as coisas. Realizar o impossível. E eu começo a viver essa plenitude. E para encerrarmos, volta lá para Salmos 18, versículo 19. Gosto muito desse salmo. Fazia tempo que eu não o tinha visto. Um texto muito precioso da palavra do Senhor. Salmo capítulo 18, versículo 19. Diz lá o salmista: Ele me deu total libertação. Total. Liberou geral. Deus veio e acabou. Livrou-me porque me quer. Livrou-me porque me quer. Deus te quer bem, meu. O diabo não te quer bem, mas Deus quer. Deus veio e liberou geral na sua vida. Te libertou totalmente, completamente, porque Ele te quer bem.
Deus não deseja o mal da sua vida, mas Ele te quer bem. Como que Deus vai querer o meu bem? Quando eu venho para a igreja? Também. Quando eu vou para casa? Também. Quando eu vou trabalhar? Também. Quando eu vou ver minha namorada? Também. Quando eu estou com a minha família? Também. Quando eu estou na igreja? Também. Quando eu estou estudando? Ele quer o meu bem também, em todas as áreas. Deus quer o seu bem. E se a coisa não está acontecendo, ore, interceda, clame, profetize, declare para o Senhor, traz o céu aqui agora. Manifestação do teu Espírito. O Senhor deseja o meu bem nessa situação. O meu bem é conquistar isso. E a Carol, ela vai lá, o meu bem nesse momento é vender esse imóvel para esse cliente. O meu bem nesse momento é receber um aumento. O meu bem nesse momento é receber vida, salvação. O meu bem nesse momento é ser transferido de setor. O meu bem nesse momento é passar no vestibular. O meu bem nesse momento é conquistar o OAB. Deus quer o meu bem. Se Ele quer o meu bem, eu quero essa conquista. Deus quer. Não adianta o diabo dizer para você diferente, meu irmão. Rejeita isso e começa a viver o reino de Deus. Começa a viver o reino de Deus. No nome de Jesus. Amém? Para a gente possa viver essa plenitude de vida. Eu tenho desejado isso dia após dia, meu irmão. Tenho buscado e tenho visto. Não estou preparado para todas as coisas? Não estou. Como eu disse para você. Nunca achei que estivesse preparado para atender uma pessoa que quer tirar a própria vida. Mas Deus me usou para isso. Nunca achei que eu estava preparado para orar pela minha esposa e ela ser curada da garganta. Mas no momento que eu falei, se Deus está me usando na igreja para abençoar as pessoas, eu vou ungir, vou orar a sua vida e Deus vai curar também. E Deus fez. Nunca imaginei que o meu bem era realizar uma cerimônia de casamento. Nós fomos lá, com a plenitude de Deus, a coisa aconteceu. E muito mais vai acontecer. Eu não sei qual é o seu desejo. Ou se você não tem desejo nenhum, desperta, meu irmão. Você que está em casa, na hora de despertarmos para viver essa vida, há algo novo acontecendo. Há algo novo acontecendo. E são poucos que vão desfrutar deste algo novo. Infelizmente, muitos têm rejeitado. Muitos têm rejeitado. Têm olhado para as suas próprias aflições, esquecendo da grandeza de Deus. Achando que Deus se limita àquilo que está me afligindo. Aquilo que está te afligindo pode parecer enorme, mas para Deus é pequeno. Nós precisamos mudar, virar a página, ter essa conquista pessoal e espiritual e avançarmos como filhos de Deus. Amém. Para que a gente possa viver uma vida de libertação e de renovo no Senhor a cada dia. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Querido, nós queremos viver essa vida na plenitude do Teu Espírito, Pai, na plenitude do Teu reino, Pai. Senhor, ajuda-nos a entender isso nesta noite, Pai. Aqueles que estão em casa, Pai, que a gente possa desfrutar de uma vida cristã verdadeira, que a gente possa ser um pequeno Cristo, cheio de fé, ousadia, coragem, que haja uma transformação na nossa vida, ao nosso redor. Pai Santo, que a tua unção, tua graça e teu poder seja abundante em nós, que possamos ter uma vida nova, um coração novo, o Espírito do Senhor dentro de nós, que possamos, diante de cada desafio, lembrarmos da tua palavra, manifestarmos o teu poder, declararmos com os nossos lábios, conquistarmos a vitória, recebermos a plenitude do teu reino, do teu Espírito, no nome de Jesus. Que caia por terra toda incredulidade, todo impedimento, todo amarramento. Senhor, venha um avivamento nas nossas vidas, nessa igreja, naqueles que estão em casa. Venha um avivamento, Pai, genuíno. Vem com o teu Espírito, com a tua palavra, que haja uma transformação real. Senhor, que não seja aparente, que não sejamos convencidos, mas que sejamos transformados pelo teu poder. No nome de Jesus, Pai, faz de nós, Pai, homens e mulheres ousados, com coragem, como lemos a tua palavra, como salmista, como Jeremias, como o apóstolo Paulo, como Felipe. Senhor, que possamos nos colocar nas tuas mãos e diante das circunstâncias, que o Senhor nos levante com poder e autoridade para orarmos, proclamarmos, clamarmos
e mudarmos em Ti toda circunstância adversa, em bênção, em vitórias, em conquistas, em realizações. No nome de Jesus nós oramos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Glória a Deus.